Sintam-se bem-vindos e bem-vindas a esse webinar informativo. Sou Renato, consultor de diretoria e negócios da Guia Serviços de Gestão, conhecida como GSG Saúde Ocupacional. Estou aqui para esclarecer sobre alguns tópicos relacionados ao exame toxicológico e à etapa da seleção randômica. Para melhor compreenderem esse tema, dividimos o conteúdo em tópicos, que irão trazer uma lógica fragmentada para a construção da compreensão do tema abordado. O assunto de hoje é sobre o exame toxicológico. Nesta apresentação, abordaremos os principais quesitos para a adequação ao exame toxicológico entre os motoristas, que é vista como uma medida importante para garantir a segurança nas estradas. Na apresentação, são discutidos os tipos de exames, o processo de coleta e análise e a importância da realização periódica desses testes. Também são abordadas as implicações legais e éticas dessa política que visa a redução de acidentes de trânsito. Sugiro munir-se de papel e caneta para anotarem suas dúvidas. Ao final, vamos disponibilizar nossos canais de contato para agendar a sessão de esclarecimentos e soluções. Antes de iniciarmos com o tema, segue aí a apresentação do nosso ecossistema. A GSG Saúde Ocupacional, ela tem um braço voltado a disponibilizar para o mercado diversas soluções com foco na organização dos setores de RH, técnicos e compliance. Dentre essas soluções, nós disponibilizamos como parceiros da Solidis uma plataforma de RH e departamento pessoal completa, com soluções de captação, retenção, engajamento e diversas para a gestão completa de pessoas. Também representamos a DPOnet, uma plataforma para adequar toda a estrutura de sua empresa à LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Além disso, estamos organizados para atender as empresas a ESG, uma sigla em inglês que traduzida significa ambiental, social e governança. Então, sobre esse tripé, podemos organizar as empresas para promover a sustentabilidade. Além disso, então, como muitos já conhecem, a GSG atua aí há 3 décadas no segmento de segurança e saúde do trabalho. Conseguimos, através da ferramenta que é utilizada, denominada como SOC, o nosso parceiro aí, o selo de qualidade, devido à modalidade pela qual nós gerenciamos todos os dados relacionados à segurança e saúde do trabalho de nossos clientes. E também conseguimos o selo verde, ao nos tornarmos uma empresa de segurança e saúde do trabalho totalmente digitalizada, eliminando papel e contribuindo assim com o meio ambiente. Indiretamente, todos os nossos clientes também estão voltados aí a essa questão de sustentabilidade pela forma como nós gerimos os dados
das suas respectivas empresas e empregados dentro do nosso software e assim os encaminhamos ao e-social. Também estamos organizados para atender as empresas do segmento coureiro e afins em relação à LWG, que é um selo de qualidade voltado para este setor. Pois bem, apresentadas as soluções integradas do nosso ecossistema, vamos seguir para falar sobre o que nos trouxe aí, o exame toxicológico e as regras relacionadas a esse exame para transmiti-lo e informá-lo ao e-social. Quanto à sua fundamentação legal, a dependência química causada pelo uso de álcool e drogas, ela é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, como uma doença, e assim costuma trazer uma série de dificuldades quando ocorre no ambiente de trabalho ou se correlaciona com ele. E justamente para tentar evitar essa situação, a legislação, tanto de trânsito quanto a trabalhista, exige a realização do exame toxicológico para todos os motoristas profissionais. Vamos analisar a seguir as regras gerais desse exame e também a sua informação ao e-social, que teve início na competência de agosto de 2024. O motorista profissional é considerado aquele responsável pelo transporte rodoviário coletivo e de passageiros, bem como o que transporta cargas. E este deve submeter-se a exames toxicológicos periódicos. Portanto, esses motoristas que possuem a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, nas categorias C, D e E, estão sujeitos a essa fundamentação legal, a essa legislação. Para essas categorias, portanto, é exigido o exame toxicológico, que nós iremos analisar a seguir. O exame toxicológico, obrigatório para motoristas profissionais, é o de larga janela de detecção, ou seja, ele pode ser identificar o consumo de substâncias psicoativas por um período retroativo a 90 dias, através da análise de amostras, sejam de cabelo, pelo ou unhas. Conhecida como a Lei dos Caminhoneiros, entrou em vigor em 2 de março de 2016, como resposta a um sério problema de segurança viária. Na época, o Brasil ocupava a 3ª posição global em número de mortes no trânsito, conforme dados da Organização Mundial da Saúde e do DPVAT. Após a implementação da lei, informações fornecidas pelo Instituto de Tecnologia para o Trânsito Seguro mostram uma redução de 38% nos acidentes em rodovias federais, destacando o efeito positivo da medida na diminuição de acidentes e fatalidades no trânsito. Isso são resultados obtidos em 2016. Mas eles não se mantiveram. E com isso, surgiu a portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, 612, do ano de 2024. Começando a exigir que o exame toxicológico passasse a ser tratado no e-social. Então, uma alteração importante
foi a exigência de que o empregador envie os dados dos exames toxicológicos dos seus empregados para o e-social. E essa mudança faz com que o exame passe a integrar o programa de gerenciamento de riscos das empresas, conhecido pelas suas siglas iniciais como PGR, conforme estipulado na NR1, norma regulamentadora número 1 do Ministério do Trabalho e Emprego. Uma exigência que não estava prevista antes desta portaria. Outra situação que deve ser vista com atenção é a mudança significativa que foi determinada em relação à classificação do exame toxicológico, passando a ser periódico para os motoristas empregados. E esta periodicidade deve ser realizada a cada 2 anos e 6 meses, conforme estipulado em lei. Quanto aos registros dos exames toxicológicos, eles não devem aparecer no atestado de saúde ocupacional, conhecido como ASO. E também não podem definir a aptidão ou a inaptidão para o trabalho. Mas os exames toxicológicos podem ser mencionados no PCMSO e preferencialmente citando o programa de controle do uso de álcool e de drogas a ser incluído no PGR das empresas. Outra questão a ser considerada é de que a norma permite que se aproveite os exames realizados para obtenção ou renovação da CNH em até 60 dias para a admissão, ou no exame randômico, desde que realizado após a admissão. Para isso, a empresa deve reembolsar o empregado que tenha custeado o exame no caso do aproveitamento dele para este fim. O que nós temos aí de que, se o motorista tem um exame em mãos, que ele fez por algum motivo pessoal, ao ser contratado, a empresa pode se utilizar desse exame, desde que ele esteja no período de 60 dias, ele estará valendo. Mas caso a empresa se utilizar desse exame custeado pelo motorista, ela deve ressarcir, ou seja, reembolsar, pagar os custos que o motorista teve com esse exame, para poder usá-lo e lançá-lo no seu CNPJ e, da mesma forma, informá-lo ao e-social. Sobre as mudanças que vieram através da portaria 612, de 24, a principal foi em como são feitos os exames toxicológicos dos motoristas empregados como caminhoneiros ou como condutores de coletivos. As motivações por trás dessa implementação feita pelo Ministério do Trabalho e Emprego são de garantir que os motoristas estejam aptos e seguros enquanto dirigem, reduzindo, assim, os riscos de acidentes nas rodovias. Uma outra situação que deve ser ponderada é de que a não realização dos exames toxicológicos por motoristas profissionais ou qualquer irregularidade relacionada a esse exame toxicológico, ela pode levar a seguradora a negar-se em relação à cobertura em caso de sinistros. O que nós temos aí
é muito comum, é normal que os empregadores tenham seguro dos seus veículos, dos caminhões, dos ônibus, enfim, né? E caso o motorista se envolva em algum acidente e seja constatada alguma irregularidade em relação ao exame toxicológico dele, o empregador, ele está sujeito a ter problemas em relação a ser ressarcido sobre a cobertura do seu seguro. E para falarmos sobre os tipos de exames toxicológicos, nós podemos começar pelo que nós denominamos como pré-admissional. E por que pré-admissional? Bom, o exame ele é realizado antes da contratação do motorista, como já foi dito, com uma janela de detecção mínima de 90 dias. O objetivo é garantir que esse novo colaborador a ser contratado como motorista esteja apto para iniciar suas atividades, sem o risco de influência de substâncias psicoativas que causem dependência ou comprovadamente possam comprometer a sua capacidade na direção. Portanto, é importante que o primeiro passo seja o exame toxicológico e que a empresa, o empregador, aguarde o resultado desse exame, né, para depois, então, fazer o registro desse novo funcionário, ou seja, munido do exame toxicológico que comprove que esse profissional está apto para realizar atividade de motorista a qual ele se predispõe, a empresa pode, então, registrá-lo, ou seja, criar esse vínculo de empresa-empregado. Quanto ao exame demissional, no momento do desligamento, independente do motivo, o motorista deve realizar o exame toxicológico. E, nesta ocasião, o exame visa assegurar que o colaborador esteja em condições regulares no momento de sua saída da empresa, garantindo, assim, a conformidade com as normas de segurança e saúde do trabalho. E agora sim, o terceiro tipo de exame toxicológico, e o que gerou maior dúvida entre os nossos clientes, chamado o exame randômico, ou o sorteio randômico, que é o exame periódico. Vamos entendê-lo. Esse exame é realizado de forma surpresa por meio de um sorteio aleatório em um sistema contratado pela empresa. O objetivo é verificar se os motoristas estão usando substâncias psicoativas que podem afetar a direção segura. Portanto, a portaria 612 do ano de 24 determina que as empresas devem testar todos os motoristas pelo menos uma vez a cada 2 anos e 6 meses, ou seja, numa janela de 30 meses e de forma surpresa, de forma aleatória, esse motorista deve periodicamente ser testado. Os motoristas que tenham realizado o exame toxicológico periódico ou admissional nos últimos 60 dias não têm a necessidade de participarem desse sorteio, ou seja, desta seleção randômica.
E para que a gente possa entender como deverá ser essa seleção randômica. Bom, a seleção randômica dos motoristas deve ser realizada por meio de um sorteio, garantindo a prevenção de qualquer alegação de perseguição ou discriminação. Esse método assegura que os motoristas não saibam com antecedência sobre a sua seleção para o exame. Como o exame detecta substâncias consumidas nos últimos 90 dias, isso impede que os motoristas se preparem ou, digamos assim, ajustem o seu comportamento para tentar alterar o resultado desse teste. Justamente porque a metodologia da seleção randômica, a ideia básica dela é de que ela surja de forma como uma surpresa, para que, no período da janela de 30 meses, o motorista não saiba quando vai ser o momento em que ele vai ter que fazer o exame toxicológico periódico. Sobre os requisitos para a realização desse sorteio, como já foi dito, a seleção deve assegurar que todos os motoristas passem por testes pelo menos uma vez a cada 30 meses. Não serão incluídos na seleção os motoristas que tenham realizado o exame pré-admissional nos últimos 60 dias ou também, por qualquer motivo, estejam afastados de suas funções. Como o exame tem validade de 60 dias, caso esse motorista tenha sido admitido recentemente, pelos próximos 2 meses, pelos próximos 60 dias, ele não precisa participar do sorteio surpresa. Também são removidos desse sorteio surpresa os funcionários, os motoristas profissionais, que por algum motivo, seja no benefício do INSS ou seja de férias, por algum motivo legal e que possa ser comprovado, estejam afastados de suas funções. E os motoristas que já foram testados nessa janela de 30 meses, eles, inclusive, depois dos 60 dias, podem continuar nas seleções de sorteio. Isto fica a critério e é uma decisão do empregador. Também, como requisitos relacionados ao sorteio, certificados de participação na seleção devem ser emitidos sem custo para os motoristas, que, por sua vez, já foram sorteados na janela de 30 meses. E ainda cabe registrar que todas as informações relacionadas ao sorteio randômico devem ser preservadas nas empresas por um período de 5 anos e estarem à disposição da fiscalização, caso ela assim o exigir. E qual é que é o maior desafio relacionado ao exame toxicológico? O maior desafio para a empresa é se esse exame der positivo. Então, caso o resultado do exame toxicológico positivar, o empregador deve encaminhar esse motorista para um exame clínico junto à empresa que ele tem para cuidar dos seus assuntos de segurança e saúde do trabalho,
com o objetivo de avaliar esse motorista e ponderar se nós temos uma situação de dependência química. Já comentamos de que, se a dependência química for confirmada, ou mesmo simplesmente só um exame toxicológico com resultado positivo, a empresa não poderá demitir esse empregado, esse motorista. E se através do exame clínico, da consulta, se suspeitar de dependência química, e que talvez ela possa, inclusive, ter sua origem no ambiente de trabalho, deve ser emitida a comunicação de acidente do trabalho, conhecida por CAT. E o motorista ele deve ser temporariamente afastado de suas funções, tão logo o toxicológico detectar um positivo. A empresa, através do seu parceiro, do seu suporte de segurança e saúde do trabalho, deve encaminhar o empregado para avaliação de sua capacidade e definição de conduta previdenciária para uma perícia médica junto ao INS. E ainda, a partir do momento em que algum exame toxicológico da empresa positivar, existe a necessidade de se reavaliar os riscos ocupacionais e atualizar as medidas preventivas no PGL, como já mencionado anteriormente. É fundamental também ressaltar que o motorista tem o direito à contraprova. Então, de acordo com o artigo 168 da CLT e uma resolução do CONTRAN, que permite que o empregado solicite um segundo teste antes que o empregador tome qualquer decisão com base no resultado do primeiro teste. Como existe, apesar de ser vaga, mas existe a possibilidade de um teste falhar, se no entendimento do dono desse exame, que é o motorista, ele discordar desse resultado, então ele tem o direito da contraprova, ele tem o direito de solicitar uma segunda avaliação. E tão logo seja detectado um exame toxicológico positivo, a empresa que cuida da parte de segurança e saúde do trabalho deve informar tanto o dono do exame, que é um motorista profissional, como o empregador dele a respeito deste resultado. Sobre a fiscalização relacionada ao exame toxicológico, fica estabelecido que os órgãos de fiscalização do trabalho, como os auditores fiscais, vão garantir a observância dessas normas relacionadas à realização dos exames toxicológicos dentro dos prazos determinados, considerando o admissional, o randômico, que precisa acontecer de forma aleatória, num espaçamento de 30 meses, e o demissional. O não cumprimento dessas obrigações, seja pela ausência dos exames,
ou até mesmo pela omissão das informações via e-social, pode acarretar multas. E essas multas, elas são independentes e podem ser cumulativas. O que significa isso? Que a partir do momento que o governo ou a fiscalização detectar de que o exame está fora do prazo, ou há alguma irregularidade em relação a isso, e é muito fácil de detectar isso através do cruzamento de dados das empresas via o sistema, o portal e-social, a empresa pode ser multada. E, por outro lado, o próprio Detran, que também tem todos os dados informatizados, a partir do momento que o sistema detectar que o motorista está com o exame toxicológico dele vencido, ele pode, inclusive, emitir uma multa de balcão para o exame toxicológico vencido, que o motorista vai, desde que ele tenha a sua CNH cadastrada no celular, ele vai ser notificado via mensagem lá e vai ser multado, já, mesmo que ele não tenha se envolvido em acidente ou que não tenha sido detido em alguma blitz, em alguma questão de fiscalização do trânsito. Ou seja, a metodologia usada pelo governo, através das ferramentas digitais que ele tem, através dela é muito fácil esta varredura para que ele possa se certificar se o exame toxicológico do seu motorista está em dia ou não. Outra questão que temos que comentar é de que, devido à LGPD, ao sigilo médico, o resultado do exame toxicológico ele não pode ser entregue diretamente para a empresa, por nós, GSG, porque questões ético-profissionais. Portanto, nós disponibilizamos o resultado para o motorista e esse trabalhador, ele mesmo deve fornecê-lo à empresa que o emprega. Nós sabemos que a falta dos envios ao e-social e a evidenciação de toda essa cadeia de eventos deixa a empresa bastante vulnerável a uma eventual fiscalização. Entendemos também que o mais importante é de que a empresa perceba o poder inibitório que um bom programa com testagens pode ter, evitando dessa forma perdas materiais, tragédias humanas e zelando firmemente pela imagem e proteção jurídica das empresas. Sobre a gestão do exame toxicológico, a partir do momento que a empresa adquirir o exame conosco, com a GSG, faremos toda a gestão do evento S2221. Ou seja, vamos entregar o resultado ao empregado, vamos encaminhar o exame toxicológico ao e-social, vamos controlar a periodicidade dos exames, bem como realizar o sorteio randômico, vamos emitir o certificado para os motoristas que participaram do sorteio
Vamos avaliar a situação caso esse exame toxicológico positivar. É o momento em que o empregador encaminha esse motorista para uma consulta. Vamos abrir e encaminhar comunicado de acidente de trabalho, que é a CAT, caso seja necessário, e vamos conduzir o assunto no PGR, caso detectarmos o consumo de substâncias ilícitas. Portanto, com o nosso modelo de atendimento, o cliente, que é o empregador, a empresa, pode fazer uso de toda a nossa rede credenciada para realizar o exame toxicológico. O que nós temos aí? Nosso laboratório parceiro, que é o Labeste, ele tem mais de 3.000 laboratórios de coleta espalhados pelo Brasil e credenciados para fazer essa coleta. Portanto, indiferente do seu motorista estar na estrada e aonde ele esteja, é viável e é fácil, através do nosso modelo, para que a gente possa realizar esse exame toxicológico. O resultado será fornecido diretamente ao trabalhador, ao motorista profissional, via WhatsApp, através do laudo que nós podemos disponibilizar. O controle da realização dos exames e o envio ao e-social, mais o sorteio aleatório, ou seja, o sorteio randômico, e os certificados serão providenciados pela GSG Saúde Ocupacional. E, se necessário, a GSG pode criar um programa básico de controle de uso de droga e bebidas alcoólicas, a ser incluído no PGR da empresa. Além disso, a GSG ainda poderá lhes dar o suporte básico para atender os quesitos da legislação. E agora está aí o nosso parceiro SOC, que foi brevemente apresentado lá no início. SOC é o software que a GSG utiliza para gerenciar todas as nossas soluções relacionadas à segurança e saúde do trabalho e encaminhá-las ao e-social. Para que vocês tenham uma ideia do tamanho do nosso parceiro, ele está em 27 estados da federação. Através desse software, são emitidos 95.000 ASOs, atestados de saúde ocupacional, diariamente. Esse software tem mais de 170.000 usuários ativos, tem 1 milhão de empresas gerenciadas e dentro dele, estas empresas têm 17 milhões de vidas ativas sendo gerenciadas. E é através desta ferramenta que a GSG fará chegar todos os dados relacionados aos exames toxicológicos até o e-social. Para quem quiser conhecer a ferramenta, está aí no slides o site e as informações que há pouco
lhes foram apresentadas. Pois bem, aqui seguem os nossos canais de contato para que quem esteve presente até aqui, nesse webinar sobre exame toxicológico, possa entrar em contato com a GSG para sanar suas dúvidas em relação ao exame toxicológico, a sua funcionalidade, e ou nos procurar para que possamos lhe ajudar através das nossas soluções relacionadas ao exame toxicológico, à segurança e saúde do trabalho e a todo o ecossistema que lhes foi apresentado lá no início. Agradecemos o seu interesse pelo assunto e a sua atenção. Obrigado. Seguimos à sua disposição.